Fala rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero conversar aqui com vocês sobre tráfego direto e tráfego X1. Então eu vou explicar aqui para vocês qual que é a diferença de um para outro, quais que são os prós de um para outro, os contras de um para outro e quando você vai usar um ou outro. Então assim que você sair desse vídeo, você vai saber como você vai seguir os seus anúncios daqui em diante, se você vai rodar um tráfego X1 ou se você vai rodar o seu tráfego direto ali. Então para isso eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para explicar de uma forma mais didática possível para vocês entenderem de fato como que funciona um ou outro. Vamos lá, gente. Primeiro de tudo, o que é tráfego X1? Nada mais é do que a gente levar as pessoas para o WhatsApp. O mais comum é a gente levar as pessoas para o WhatsApp, mas você pode ter a opção de levar as pessoas por direct do seu Instagram, por exemplo, ou se não, um Messenger lá no seu Facebook. Mas o mais comum é o WhatsApp. E por que ele chama X1? Porque é onde, vamos supor, eu subi o meu anúncio, talvez de um produto de emagrecimento, eu trago o lead até o meu WhatsApp e eu converso com ele no 1 a 1, um contato mais humanizado. Então, por isso que ele chama tráfego no X1, tá? A gente conversa ali com o lead direto, certo? E tráfego direto, o que ele é? É quando você leva uma pessoa para uma página de venda e lá naquela página de venda ela decide se ela vai comprar o seu produto ou não. Então aqui você não tem contato com o lead. Então por isso que a gente já fala tráfego direto. Você já manda para lá para a página e a pessoa decide se compra ou não. Vamos lá. Tráfego no X1. Quais são os prós de rodar tráfego no X1? O primeiro ponto positivo de rodar tráfego para o WhatsApp é que você vai ter um contato mais humanizado com o seu lead. O que eu quero dizer com isso? Quando eu subir meu anúncio lá e você chegou, por exemplo, até meu WhatsApp, eu consigo fazer um contato mais humanizado com você. Eu consigo te mandar mensagem eu mesmo, consigo mandar um áudio para você e eu consigo entender melhor as suas dores, as suas objeções e conseguir quebrar essas objeções. Então, eu tô tendo um contato personalizado para você. Então, assim, eu consigo humanizar a minha conversa com você. Aí, se chega uma outra pessoa, eu consigo humanizar minha conversa com aquela outra pessoa. Chega uma terceira pessoa, eu humanizo minha conversa com aquela terceira pessoa e minhas conversas vão ser sempre diferentes porque cada pessoa, ela lida de um jeito, então você vai humanizar para cada pessoa ali. Com isso, outro ponto é você fazer uma melhor análise do lead, que foi isso que eu falei para você. Quando você chega até meu WhatsApp, eu consigo entender melhor as suas dores, as suas objeções e eu consigo personalizar minha conversa específica para você e assim fazendo com que você compre o meu produto ou o meu serviço. E também, o terceiro ponto positivo é que eu tenho uma chance maior de converter as pessoas, os leads. Por quê? A partir do momento que ela chega no WhatsApp e eu estou entendendo, novamente, as dores, as objeções, eu consigo usar gatilhos, quebrar aquelas objeções e fazer com que você compre o meu produto ou o meu serviço. Então, nisso, eu consigo ter uma chance maior de conversão. Outro ponto positivo é o custo baixo de tráfego. Por que custo baixo? Porque você vai pegar uma pessoa e vai levá-la para um WhatsApp. Então, para você fazer essa ação, ela tem um custo normalmente baixo, dependendo do seu produto ou do seu serviço. Para você ter uma noção aqui, normalmente, dependendo do produto e do serviço, claro, tem um custo médio aqui por mensagem de uns 50, R$2, R$3, então sempre varia ali um custo baixo. Então você está pagando pouco para ter uma pessoa lá dentro do WhatsApp para você poder conversar e tentar vender o seu produto, tá? Então, custo de tráfego, ele é baixo. Agora, gente, os contras de você rodar o tráfego para o WhatsApp. O primeiro ponto negativo é que você vai ter muito volume dentro do seu WhatsApp. Quando você tem muito volume de pessoas chegando, você tem que depois depositar mais tempo seu para você dar mais atenção para essas pessoas, onde que é o segundo ponto negativo. Você vai perder, vamos dizer assim, muito tempo atendendo essas pessoas. Então, isso aqui são pontos negativos. Por quê? Vai chegar, sei lá, 100 mensagens para você, você não vai conseguir converter as 100 mensagens. Dessas 100, talvez você converte, sei lá, 2, 10 pessoas, depende do valor do seu produto, do seu serviço, enfim, tá? Então, você tem que ter um volume muito alto de mensagem para você conseguir converter as pessoas ali, tá bom? Então, isso aqui são dois pontos negativos. Alto volume de mensagem que você tem que dar atenção e com isso vai consumir mais o seu tempo. Porém, o que acontece, gente? Quando a gente roda tráfego no X1, a gente tem que fazer uma análise mais simples da nossa estrutura. O que seria essa análise mais simples? E antes de mais nada, gente, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Se ficar qualquer dúvida nesse vídeo aqui ou qualquer outra coisa sobre tráfego, é só deixar aqui nos comentários ou me chamar lá no Instagram, que vai ser um prazer tirar a sua dúvida. Quando eu falo que é uma análise mais simples, o que a gente tem que fazer? O que a gente vai analisar aqui nessa estrutura levando para o WhatsApp? A nossa primeira análise é dentro do criativo. E o que a gente iria analisar dentro do criativo? A nossa comunicação. Então, a gente vai analisar o nosso criativo, como que a gente vai se comunicar lá dentro. Com isso, a gente consegue trazer mais leads para o nosso WhatsApp, melhorando a nossa comunicação, consegue diminuir o nosso custo por lead, por exemplo, se a gente estava pagando R$5, a gente consegue melhorar a comunicação, começa a pagar R$4,50, R$3, dependendo, e também, dependendo do jeito que a gente mudar a nossa comunicação, a gente consegue trazer um lead mais qualificado. Só que, gente, isso aqui não descarta aquela opção de você trazer muito mais volume e você ter que depositar mais tempo seu lá respondendo essas pessoas, tá? Então, essa aqui é a primeira análise que você vai fazer, é nos criativos. Segunda análise que você vai ter que fazer é na sua estrutura de vendas dentro do WhatsApp. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter que analisar a sua abordagem que você está fazendo, então assim que a pessoa chega, você tem que analisar como você vai receber essa pessoa para melhorar. Você vai ter que entender os pontos de objeções dessas pessoas que estão chegando e quebrar essas objeções de uma melhor forma.
E terceiro ponto é fazer o remarketing com essas pessoas, seja numa lista de transmissão, seja chamando elas no 1 a 1 ali, qual for a forma que você for usar, tá? Então, aqui, basicamente, a nossa análise, ela depende de duas coisas, dos anúncios e da nossa estrutura de venda. Então, é uma análise mais simples. Quando a gente vai usar essa estrutura de tráfego no X1? Quando a gente tiver um baixo investimento. Por que eu falo quando a gente vai ter um baixo investimento? A estrutura é mais simples de se executar, que eu falei para você só precisa fazer as análises de criativo e essa estrutura de vendas lá dentro do WhatsApp. Caso você faça tudo isso e você não tenha resultado, ou tome prejuízo, ou pouco resultado, o seu prejuízo ele é menor porque você investiu pouco dentro dessa estrutura. Você só gastou ali praticamente, por exemplo, com os anúncios, tá? E o valor recomendado que eu deixo aqui para vocês usarem essa estrutura é em torno de 500 a 2 mil reais. Só que lembre-se, isso aqui não é garantido, não é porque você vai colocar 500 reais que você vai conseguir ter resultado, ou você vai colocar 2 mil que você vai ter resultado, porque tudo vai depender do seu criativo, da estrutura que você está usando, às vezes do seu produto, do seu serviço, então tem várias variáveis ali que pode levar ao erro, mas as suas análises, a estrutura é mais simples, como eu falei, é criativo e a abordagem de venda ali, tá? Você pode testar com menos? Pode. Mas, quanto mais dinheiro você tiver, mais testes você consegue fazer e você consegue melhorar cada vez mais ali os seus pontos e tendo mais resultado. Mas caso você tenha um orçamento ali de 500 a 2 mil reais, eu iria nessa opção aqui de tráfego de X1, porque você consegue melhorando ali sua comunicação no criativo, trazendo mais lead, você consegue melhorar sua comunicação dentro do WhatsApp, conseguindo converter mais gente e assim fazendo mais caixa e fazendo mais dinheiro para você investir na sua estrutura, tá? Então, gente, basicamente é isso daqui, é tráfego para X1, tá? Tráfego ali para você levar para o WhatsApp e tudo mais. Eu deixei aqui para vocês também quando você deve usar ou não, e as análises que você vai ter que fazer basicamente ali na sua estrutura. Agora, gente, sobre tráfego direto, é onde a gente leva para nossa página de venda. Quais são os prós de fazer tráfego direto? Os pontos positivos. Primeiro, a qualidade do lead. Então, você consegue levar um lead, por exemplo, você levou um lead frio, chegou naquela sua página de venda, ele vai ter todo um vídeo de venda, uma copy de venda e tudo mais, e quando a pessoa chega no fundo do funil, lá no final da página para poder comprar, ela já passou por toda aquela copy, então ela se qualifica melhor e ali a gente consegue converter melhor o lead por conta daquela persuasão, daquela copy e tudo mais. Segundo ponto positivo é tempo, porque aqui eu não precisei falar com a pessoa, ela entrou numa página, num vídeo e ela viu tudo aquilo lá e ali ela decide se ela vai comprar ou não. Então eu não precisei ficar conversando, mandando áudio e tudo mais, entendendo as coisas. Não, eu só tive que mandar essa pessoa para lá. Terceiro ponto positivo é automatizar o processo, tá? Então aqui, que eu falei, eu não preciso ficar conversando, mandando áudio, então eu só mando a pessoa lá para a página e ela vai entrar na minha parte de persuasão e ela vai comprar ou não meu produto ou meu serviço. E agora os contras. Qual que é o contra de rodar tráfego direto? O seu custo de tráfego é alto, então o que eu falei, quando você roda para X1, você vai ter um custo médio de R$2, R$3 por mensagem. Aqui o seu custo por venda vai ser muito maior. Por exemplo, se você for vender o produto de 197, normalmente seu custo por venda vai ser R$50, R$60, 80, vai depender ali. Então o seu custo por lead ele é mais caro, tá? Porque você tem que levar muito mais pessoas para conseguir converter e até aquelas pessoas que chegam no final do funil, né, são poucas, por isso que seu custo por lead ele acaba sendo um pouco mais caro. E a sua chance de erro é muito maior. Por que ela é muito maior? Porque tem muito mais coisas para você analisar aqui dentro que te levam a, vamos dizer assim, a errar e tomar alguns prejuízos para você ir acertando no meio do caminho. E com isso, eu já vou puxar o gancho aqui para a gente fazer as análises. Então, o que você vai analisar aqui dentro dessa estrutura de tráfego direto? Você vai analisar os criativos, igual a gente falou lá em cima, que vai ser a mesma coisa, tá? Que é melhor a comunicação, lead mais lead chegando, menos custo por lead mais qualificado. Porém, agora a gente entra em alguns detalhes. Você vai ter que analisar as suas páginas de venda. Então, aqui a gente tem a opção de VSL, que a VSL seria nada mais do que um vídeo de venda, tá? Esse vídeo ele varia de 5 minutos, 10 minutos, meia hora, enfim. E nessa VSL, você tem um custo para poder produzir, e depois que você começa a levar tráfego, você precisa fazer as análises dessa VSL. Então, você precisa analisar a retenção, vendo onde que o pessoal está saindo do vídeo e melhorar aquela retenção para chegar mais gente chegando até o final. E você tem que analisar, por exemplo, o seu pitch. Às vezes o seu pitch está muito ruim, então você tem que fazer outro pitch de venda para conseguir melhorar e converter mais gente. E tudo isso aqui, ele leva mais investimento. Tá? Então, ele te leva a mais margem de erro, porque você criou uma VSL, agora, depois dela pronta, às vezes ela não vai vender, aí você tem que ver onde que tá a retenção do negócio. Às vezes está caindo no início, então você tem que mudar o início, está caindo no mês, tem que mudar o e-mail, às vezes tem que aumentar a VSL, você tem que diminuir a VSL, então são vários pontos que você precisa analisar. Ou se não, você mandar para uma página de venda onde não tem vídeo, é só escrita, tá? Então, você tem que analisar a cópia daquela página de venda, às vezes você colocou uma foto, a foto tá atrapalhando, você tem que tirar aquela foto, às vezes você colocou uma palavra, aquela palavra não tá fazendo sentido, você tem que tirar. Enfim, são a cópia inteira numa página de venda que você tem que analisar. E é o mesmo esquema, você cria uma página de venda, aí você vai testar se ela vai vender ou não. Se não vendeu, você tem que refazer ela ou mudar alguns pontos ali na sua página. E quando você vai usar tráfego direto? Quando você tiver um alto investimento.
Por que que eu falo um alto investimento? Ela é uma estrutura mais robusta e exige mais investimento, porque, que nem eu comentei aqui com vocês vão ter que fazer, por exemplo, se for VSL, você vai ter que ter um custo, produzir sua VSL, que nem seria edição, seria locução. Depois que dela estiver pronta, você tem que fazer as alterações. Então, cada alteração, ela tem um custo. E da mesma vai para uma página de vendas. Tem que pagar uma pessoa para fazer essa página. E se tiver que fazer alguma alteração futuramente, tem que pagar essa pessoa novamente para fazer essa página. E eu recomendo aqui para vocês de 3 mil para cima. E aquela mesma coisa. Eu não garanto que você vai investir 3 mil, vai ter retorno. E vai entrar um corte seco agora no meio do vídeo, porque infelizmente a nossa bateria da câmera ela acabou no meio do vídeo, porque é um conteúdo mais extenso, eu queria explicar de uma forma melhor para vocês, e, enfim, acabou acabando a bateria, mas até aqui eu acredito que vocês conseguiram entender de fato a diferença de um para outro, quando usar um, quando usar outro, e se ficou qualquer dúvida aqui nesse vídeo, é só vocês deixarem aqui nos comentários, ou se não me chamar lá no Instagram, que vai ser um prazer tirar sua dúvida, e eu espero de coração que eu tenha te ajudado aqui, e é isso, tamo junto, é nóis.